Muito bem-vindo ao nosso painel coronavírus do dia 14 de junho de 2020, diretamente aqui de Porto Alegre, uma manhã muito fria aqui na cidade. E hoje eu escolhi alguns temas para falar para vocês, tá certo? Então, o primeiro tema serão os dados de Porto Alegre. Como vocês sabem, Porto Alegre, vou mostrar aqui para vocês as notícias. Os shoppings serão fechados em Porto Alegre a partir de segunda-feira, a partir de amanhã. E novos números fazem estados antecipar, o estado aqui do Rio Grande do Sul, antecipar alertas sobre coronavírus e regiões devem receber bandeira vermelha. Bom, né? É aquele negócio, começa isolamento, para isolamento, começa isolamento e a economia é que se vire, né? A economia é que dê um jeito de correr atrás, como se isso fosse possível e como aquilo que eu sempre digo, como se a economia fosse dissociada da saúde. É um verdadeiro absurdo. Voltar atrás depois da abertura, a abertura tinha sido programada, as pessoas se organizaram para isso, as que puderam se organizar, as que não quebraram ainda, né? E agora voltam atrás dizendo que tem que fazer novamente fechamento de comércio. Com embasamento nenhum na literatura, na ciência, e não só com embasamento nenhum na ciência, como também com exemplos do mundo inteiro de que isso não funcionou. Não funciona. E para mostrar para vocês isso com mais clareza, eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, um gráfico muito interessante, um gráfico do Hospital Moinhos de Vento, da Faculdade de Ciências e Saúde. Ele é um gráfico que ele tem alguns filtros, e eu apliquei alguns filtros para esse gráfico para ele ficar um pouco mais correto, um pouco mais fidedigno, e nós vamos comentar primeiramente esses filtros. Então, o primeiro filtro que eu coloquei, então, não foi o número total de casos. Eu, na verdade, escolhi aqui para que eles me mostrassem somente o número de óbitos. E por que isso? Porque o óbito é um desfecho duro, o óbito é difícil de ser perdido. Um óbito, ele existe e é comprovado e não tem como fazer manipulação desse dado e nem se perder esse dado. Já o número de casos é muito mais difícil porque cada local tem uma maneira de se testar, se é positivo ou não, e cada local tem o seu recurso de testar mais ou testar menos. Então, o número de casos total é péssimo, não é fidedigno. Inclusive, eu diria, em momentos de pandemia, se tu tem um país com muitos casos diagnosticados, isso pode ser inclusive um bom sinal. É um bom sinal porque a população está sendo testada e se pode isolar aqueles pacientes que são sintomáticos. Então, incrível que pareça, quanto mais casos tu tem, tu pode ter, na verdade, maior testagem, o que é ótimo, é o que funciona, certo? Então, nessa comparação, então, eu incluí apenas para esses países o número de óbitos. O gráfico também ele tem que ser ajustado para a população. Em outras palavras, é muito difícil tu comparar um país muito pequeno com um país continental que nem o Brasil, ou um país continental que nem os Estados Unidos, onde a população é maior ainda. Então, esse gráfico ele tem de ser ajustado para o tamanho da população e, para a comparação ficar mais justa, eu acabei escolhendo aqui, o gráfico é setado assim, ele é ótimo. Ele começa a valer, ele começa a computar depois de um caso por 1 milhão de habitantes, certo? Então, o vírus já tem 1 a cada 1 milhão de habitantes. Também foi escolhido aqui, eu setei a escala logarítmica, ela é uma escala que ela mostra uma tendência da curva, ela permite melhor comparação da curva e o ritmo de crescimento da pandemia. Então, esse gráfico aqui também, ele mostra essa setagem. Então, mostrando aqui, então, o gráfico, eu acabei escolhendo Brasil, Estados Unidos, Itália e Suécia. Vamos lá. O Brasil é aquela linha azul, certo? É o mais abaixo de todos. Os Estados Unidos, aquela linha laranja. A Itália, a famosa Itália, que teve tantos casos e tantos óbitos, é a linha mais superior ali, rosa. E eu botei a Suécia também. E não foi por acaso. Não foi por acaso que acabei escolhendo esses locais. Primeiro porque o Brasil é o país que nos interessa.
Os Estados Unidos, ele é um país continental, assim como o Brasil, certo? Com uma população um pouco maior, mas semelhante, não é nada muito discrepante, não é Índia versus Brasil, que a população é mais de 10 vezes superior. Escolhi a Itália também, porque a Itália foi o epicentro do número de óbitos, certo? E escolhi a Suécia, porque a Suécia não fez lockdown e não fez isolamento horizontal nenhum. E a gente observa que a tendência desses gráficos é mais ou menos se convergir à mesma situação, mostrando que não importa se tu tá na Itália e tu faz um lockdown muito restritivo, porém tardio, a gente sabe disso que ele foi tardio. Não importa se tu tá nos Estados Unidos, um país continental, ou no Brasil, que teve algumas medidas de restrição, alguns estados mais do que outros, assim como nos Estados Unidos. E também não importa se tu está na Suécia, onde não teve isolamento horizontal nenhum, o vírus ele se comporta praticamente da mesma maneira, muito semelhante, e nesse cenário todo o Brasil ainda superior a esses países que eu acabei escolhendo aqui, mostrando que não só não tem literatura científica robusta quanto ao lockdown, como também quando se compara países, ponderando todas essas situações, ajustando o tamanho do país, ajustando pelo número de óbitos, que é mais fidedigno, que eu expliquei para vocês, o vírus anda na sociedade mais ou menos do mesmo jeito. Não deve fazer diferença nenhuma. Essa é a grande questão. Então, por que quebrar a economia com isso, se não vai fazer diferença, certo? O segundo tema que eu escolhi aqui para vocês é um artigo bem interessante que saiu agora em junho, agora acho que foi 2 ou 3 de junho, na New England Journal of Medicine, principal revista médica do mundo. Um artigo, esse sim, do jeito que a gente gosta, randomizado, duplo cego, com uma estatística bem interessante, não é à toa que foi publicado na New England, que é sobre a profilaxia pós-exposição ao coronavírus, ao SARS-CoV-2, com hidroxicloroquina. Ou seja, o que esse artigo faz? Esse artigo ele pegou pacientes que tinham tido contato próximo a pacientes diagnosticados com coronavírus, né, com Covid-19, e usou 4 dias de hidroxicloroquina para ver se esses pacientes não desenvolveriam a doença, ou seja, de forma profilática, semelhante àquilo que a gente faz no PrEP e tudo mais. E o artigo mostrou, primeira coisa, que baixíssimos para efeitos da hidroxicloroquina, quase nada, mas infelizmente aqui, vou mostrar para vocês na tela, depois de uma profilaxia pós-exposição ao coronavírus, a hidroxicloroquina não preveniu doentes por SARS-CoV-2, por coronavírus, novo coronavírus, a Covid-19. Infelizmente, mais uma vez a hidroxicloroquina não se mostrou benéfica nessa situação. Importante dizer, nessa situação, o estudo não contempla quem usa profilaxia por longo prazo, a gente sabe que muita gente está usando, e também não contempla tratamento. Vejam bem, eu estou especificando, esse estudo é um estudo que mostra a profilaxia pós-exposição ao SARS-CoV-2, Covid-19, certo? Com hidroxicloroquina, não funcionou. Mais uma vez, ainda em profilaxia, mas estudos ainda em andamento. Vou mostrar aqui para vocês que o FDA, eu já vinha dito em outra situação, o FDA aprovou o uso de ivermectina, está aqui na tela, para o SARS-CoV-2, para a Covid-19. A ivermectina ela funciona maravilhosamente bem in vitro, ou seja, no teste, no tubo de ensaio, entre aspas. E ela funciona muito bem ele mesmo. Mas ainda não temos os estudos, eu sei que os estudos já estão em andamento no sul dos Estados Unidos. Estou bastante ansioso para ver esses resultados, porque eu acho que aí sim deve ter alguma coisa bem interessante, favorável ao combate do coronavírus.
A ivermectina, ela de certa forma, ela é um antiviral, ela é enfim, antiparasitário também, amplamente usado no mundo inteiro há décadas, baixíssimos para efeitos, muito bem tolerada e que nos estudos in vitro, aquele que é no tubo de ensaio, ela se mostrou muito benéfica para zerar a carga viral do coronavírus. Tem estudos aí que diminuem mais de 5.000 vezes a carga viral. Então é bem esperançoso essa parte da ivermectina. Lembrando que aquele artigo que saiu já há alguns meses, acho que 2 meses, sobre ivermectina, um artigo que foi retirado. Aquele artigo que era 700 e poucos pacientes para cada lado, um artigo que tinha sérias dificuldades estatísticas, para não dizer que era um artigo muito ruim, muito temerário, o mesmo artigo que fez aquele também da hidroxicloroquina que não funcionava no tratamento. Então, esses 2 artigos, que eram do mesmo grupo, ambos foram retirados e os seus autores estão sendo processados por fraude, certo? Mas esse daí da ivermectina eu vou ficar de olho e assim que tiver alguma novidade eu garanto que eu falo para vocês aqui assim que sair. Então, o que temos hoje para prevenir o SARS-CoV-2, o coronavírus? Bom, nós temos aquilo que a ciência já mostrou que é benéfico, que é higiene de mãos, etiqueta respiratória, tossir no cotovelo, certo? Uso de máscaras em ambientes fechados com outras pessoas e conduções, então isso vale a pena usar. A máscara se mostra cada vez mais benéfica, tem até um artigo, é um artigo que eu não gostei muito, mas o artigo mostra o benefício do uso das máscaras para prevenir essa doença, essa pandemia. E testar cada vez mais pacientes e isolar esses pacientes sintomáticos para eles não contaminarem outras pessoas. É isso que temos hoje comprovado. Mostrei para vocês que esses isolamentos horizontais, fechamento de comércio, isso aí não se mostrou benéfico nos locais. O vírus tem a sua dinâmica e essa dinâmica ela corre independente do que os nossos governadores e prefeitos façam. Espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol e até o próximo vídeo.